Vamos fazer um ranking dos 10 filmes indicados a melhor filme no Oscar 2023 e vale dizer, cara, eu gostei bastante de todos os filmes nessa lista, então relaxa que mesmo o último lugar ainda tá aqui no coração. Aliás, é sempre bom lembrar que listas assim envolvem uma mistura de critérios técnicos com sentimentos muito pessoais, né? Então, se a minha lista ficou muito diferente da sua, faz parte e eu já te convido a deixar a sua lista aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Sem mais demoras, vamos fazer essa comparação super disputada, começando por Elvis. Essa homenagem ao rei do rock é um dos melhores filmes dessa categoria de biografia musical que nem sempre rende uma obra tão boa quanto o artista representado. Mas aqui, tirando alguns deslizes e manipulações históricas, né, que sempre acontecem em filmes baseados em fatos reais, vale dizer, Elvis é um filmaço que se aproveita demais das extravagâncias do diretor Baz Luhrmann e o seu jeito incrivelmente imersivo, né, como ele filma os shows do Elvis, com destaque ali para os efeitos de sedução pélvica que o cantor provoca nas garotas histéricas. No centro de tudo, o Austin Butler chega a assustar pela semelhança com Elvis, né? Principalmente na voz dele, que cantou de verdade todas as músicas, assim, é surreal. Só dá um desconto pro Tom Hanks meio caricato, né? Que o filme é excelente. Nada de Novo no Front. Um excelente filme de guerra que talvez não tenha me pegado tanto porque ele não parece trazer assim nada de muito inovador para esse gênero. É que o Oscar adora tanto filme de guerra que às vezes eu fico com um pouquinho de preguiça, né? Porque parece que esse tipo de filme ganha uma vantagem na disputa só porque é um filme sério e importante de guerra. Mas julgando sem essa perspectiva, Nada de Novo no Front entrega uma narrativa muito bem construída, né? E bem visceral, que faz um bom trabalho em ressaltar a diferença entre os superiores, que dão as ordens, e os soldados que de fato se enfrentam no campo de batalha. E para mim, o ápice da mensagem do filme é a noção muito atual de um nacionalismo tão extremo que é capaz de passar por cima até do trauma individual ali pela violência para lançar os jovens em direção à morte certa, né? E tudo isso em nome de um conceito meio abstrato que é totalmente manipulado pelos velhos no poder. Avatar: O Caminho da Água. Mesmo que o primeiro filme tenha um roteiro mais redondinho, né, cara, eu adorei essa volta pra Pandora que expande muito mais o universo criado pelo James Cameron. E beleza, o filme tem um roteiro simples que abusa de situações até um pouco clichês de filmes desse tipo, né, mas é tudo tão bem contado e tão impactante que eu vejo a simplicidade mais como um jeito de o diretor facilitar a nossa imersão nesse mundo que é tão exótico, né, e tão alienígena, tanto quanto a minha cachorra latindo. Sei lá, pra mim foi um prazer passar tempo conhecendo os diferentes lugares da história, com destaque pro oceano mais maravilhoso que já foi apresentado num filme, e principalmente na companhia de personagens bem interessantes e muito bem desenvolvidos, né? Mesmo dentro de um molde mais familiar de arquétipos da jornada do herói. Vale dizer, a sequência final que envolve os filhos iluminando o caminho para os pais, né, e levando eles para a salvação, cara, é maravilhosamente simbólica e muito emocionante. Como fã de ficção científica e também de documentários marítimos da National Geographic, Avatar 2 foi uma experiência espetacular para mim. Top Gun Maverick. A grande surpresa do ano que dominou as bilheterias, né, é um filme feito para mostrar o poder do cinema na tela grande. Assim como Avatar, Top Gun Maverick é também um filme muito simples, né, que sabe o que ele pretende ser e consegue executar isso de um jeito ainda melhor e mais afiado, né, trazendo uma história super econômica que ainda assim consegue ser absolutamente emocionante. Aliás, é um absurdo que o filme tenha sido esnobado na indicação à melhor direção de fotografia, né, porque o desafio logístico e técnico dos caras foi surreal. E o resultado é tão mágico que daria pra dizer que o filme foi gravado com uma única câmera de forma linear, né, e o editor só pegou e colocou tudo pronto ali na timeline. Mas não é o caso, eles gravaram tipo centenas e centenas e centenas de horas. Fora isso, eu acho que Top Gun Maverick representa um tipo de autoralidade no cinema que foge um pouco do que a gente está acostumado, né? Já que não é o diretor que coloca sua marca no filme, mas sim o Tom Cruise, né? Que é um dos últimos grandes astros de Hollywood. E na boa, o cara merece demais esse reconhecimento, né? Porque ele realmente entrega. Os Banshees de Inisherin. Um dos maiores méritos do filme do Martin McDonagh tá no jeito como o diretor e roteirista desenvolve a história a partir da premissa. Tipo, você assiste o trailer e entende que o Brendan Gleeson resolveu deixar de ser amigo do Colin Farrell,
Mas e aí, o que acontece depois? A resposta vem numa fábula cada vez mais absurda e comicamente sombria, né, que explora temas interessantes como o medo de envelhecer sem deixar alguma marca no mundo ou a perda inevitável da inocência quando a vida acontece num lugar cercado por depressão e por intrigas. O filme usa muito bem o cenário indomável da Irlanda para contar essa história, né, com uma direção de fotografia cheia de simbolismo e atuações carregadas de mágoa e de muito subtexto, né? E eu curto muito os pequenos toques de folclore que aparecem e desaparecem também ao longo da narrativa. Os Banshees de Inisherin é aquele filme que muita gente vai dizer que é lento, né, que não acontece nada, mas eu acho que se o estilo dele te pega no início, ele te segura até o final. Triângulo da Tristeza. Pra mim, um dos filmes mais divertidos dessa lista, né? Se você se diverte com sátiras sociais que te tiram um pouco da zona de conforto. E nesse caso, o desconforto é bem escatológico, né? Mas ainda assim, eu acho que o filme consegue extrair inteligência e também elegância, né? Mesmo de coisas que poderiam passar como simplesmente mau gosto do diretor Ruben Östlund. A força principal de Triângulo da Tristeza tá no jeito como o diretor vai alimentando o nosso desprezo pelos personagens ricos e prepotentes, né? E aí no terceiro ato, quando o filme subverte a ordem de poder que foi estabelecida, né, é muito satisfatório ver esse povo todo sofrendo um choque de realidade. Até que o roteiro entrega mais elementos pra gente refletir e o resultado é uma obra que, mesmo focando mais na diversão momentânea da sátira, ainda assim tem coisas muito interessantes a dizer sobre a relação entre as classes sociais. Triângulo da Tristeza não chega no nível de um Parasita, por exemplo, né, mas habita uma zona semelhante ali que consegue entregar o seu discurso junto com uma boa experiência de entretenimento que não tem vergonha de se assumir como um filme de comédia, né, mesmo que seja uma comédia mais revoltante e um pouco mais indigesta. Entre Mulheres. Sim, esse é um filme bem minimalista, né, focado muito mais no diálogo e talvez mais empenhado na construção de um discurso do que na execução desse discurso através de ações e momentos intensos de história. Mas eu adoro a forma como a diretora Sarah Polley convida a gente para simplesmente sentar com essas mulheres e refletir sobre as mudanças necessárias na relação desigual entre homens e mulheres na sociedade. Para mim, esse filme tem uma sensibilidade tremenda, né, que aparece na direção de fotografia cheia de elementos visuais simbólicos, mas não tão óbvios assim, ou na trilha sonora que tem uma vibe meio itinerante, né, que já é um prenúncio de onde a história termina. E claro, o elenco super afiado, né, que sempre encontra poucos, mas excelentes momentos de destaque no roteiro. Aliás, eu admiro muito como Entre Mulheres evita qualquer tipo de excesso, né? É um filme completamente conduzido de forma econômica, que confia bastante nos poucos elementos que ele escolheu usar para contar essa história, e para mim funciona demais. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Será que vai ser o grande vencedor? Eu não sei, mas eu sei que é bem saudável para a indústria reconhecer o valor criativo e representativo de um filme como esse. Por um lado, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é uma ficção científica piradona que não tem vergonha de lançar as ideias mais mirabolantes e bobas também na direção do público, e eu sou um grande defensor de que filmes de gênero sejam valorizados no mesmo patamar que filmes considerados sérios e adultos pela academia. Esse filme aqui é um sopro de frescor nas produções genéricas e muitas vezes esquecíveis que invadem o cinema, né? Tanto no lado mais pipoca e blockbuster, como no meio mais cult que nem sempre tem filmes tão bons assim quanto muita gente imagina. Tudo em Todo Lugar consegue conciliar, né, esses dois extremos, mas o filme vai além e faz um trabalho excepcional, dando voz e dando espaço para a comunidade asiática que passou décadas sempre na margem ali, né? E nunca no centro das produções ocidentais. É o caso do incrível e carismático Ke Huy Quan, que tá fazendo duplinha aqui com o Brendan Fraser nessa volta aos holofotes, né? Da jovem Stephanie Su, que vem de uma carreira na TV, e principalmente da espetacular Michelle Yeoh, que finalmente recebe a chance, né, de mostrar o alcance enorme e a versatilidade que ela tem como atriz. É um filmaço, cara, e eu entendo que não é pra todo mundo, não é do estilo de todo mundo, mas eu gosto demais. Tá. O diretor Todd Field volta depois de quase 17 anos sem fazer um filme, né? E entrega um estudo de personagem muito profundo, impactante, né? Extremamente relevante atualmente. Tar fala sobre cultura do cancelamento de um jeito muito inteligente, né? Não usando esse assunto como pretexto para um discurso maniqueísta, né? Que se apressa em julgar sua protagonista automaticamente. Mas o filme toma um tempo construindo essa personagem complexa e revelando seus defeitos aos poucos. E faz isso colocando a gente completamente no ponto de vista dela, né? A história segue o dia a dia da Lydia Tar, mostra sua arrogância e a sua manipulação em pequenas atitudes
e com isso vai puxando o tapete debaixo dela bem lentamente. Até que não tão lentamente. O resultado é que a gente sente na pele o cancelamento que acontece com ela, né? E ainda assim, o fascínio com a personagem permanece. Lembrando que grandes personagens do cinema se tornam clássicos não porque eles são moralmente admiráveis, né? Mas porque são pessoas complexas construídas com uma dedicação bem meticulosa. E com isso é impossível não falar da entrega completa da Cate Blanchett, cara, para esse papel, canalizando toda a sua presença marcante, né, e poderosa ali, numa atuação brilhante que soa mais verdadeira do que muitas biografias musicais de verdade. Menção honrosa porque é um pecado que Aftersun não está indicado ao melhor filme. Aftersun é uma das reflexões mais lindas e naturais que eu já vi sobre a nossa relação com as lembranças da vida. E mesmo que ele dê pistas de uma história mais pesada por trás, né, o filme nunca perde o tom de leveza e de intimidade gostosa entre os personagens. Deveria sim estar indicado a melhor filme, inclusive ele estaria no top 3 aqui, e eu também indicaria a diretora Charlotte Wells para melhor direção, porque ela manda muito bem, cara, nesse que é o seu filme de estreia. Mas o primeiro lugar para mim nesse ano fica com Os Fabelmans. Ah, meu filme do coração, cara, porque o Steven Spielberg é o meu diretor favorito. É meu diretor favorito. O Spielberg é meu diretor favorito. Meu diretor favorito. Será que eu falo isso demais? O importante é que os Fabelmans conseguem fazer um retrato muito sensível, muito bem humorado e até bem contido do que significa ser um artista, e principalmente mostrando a função terapêutica que a arte pode ter na vida de uma pessoa. Nesse sentido, a filmagem, a edição e a exibição dos filmes do jovem Sam Fabelman são as ferramentas que ele tem para encontrar sua verdade no mundo, né? Seja ela uma verdade dolorosa, como a descoberta da traição da mãe, uma sequência belíssima ali que traz ele montando bem lentamente o filme de um acampamento em família, ou então uma verdade moldada à sua própria vontade, como o filme de formatura que ele usa para construir uma imagem super-heróica, né, justamente do cara que mais implicava com ele na escola. Tem ainda o plano final do filme que faz uma brincadeira divertida e gostosa com a cena envolvendo John Ford, interpretado pelo David Lynch, né, e eu já coloco esse como um dos finais de filme que mais me fizeram sorrir na vida. Mas, acima disso, Os Fabelmans é uma forma de o Spielberg humanizar e depois eternizar os seus pais num filme que é uma bela carta de agradecimento a eles que, com todas as suas falhas, né, fizeram dele um dos artistas mais incríveis das últimas gerações. E por esse elemento pessoal, por toda a condução que ele faz disso, com todo o carinho que ele mostra, né, eu sinto que Os Fabelmans escapa da armadilha filme auto-importante sobre o cinema em si, e vira simplesmente um filme sobre a alma de uma pessoa que sonhava com uma câmera na mão. É o meu filme favorito da lista, tranquilamente. Mas aí, qual é a sua lista de filmes favoritos do Oscar? Comenta aqui embaixo e vamos continuar essa discussão sempre muito interessante. Aqui no canal tem um vídeo específico sobre praticamente todos os filmes dessa lista, menos um. Eu deixo pra você descobrir qual que é esse um. E se você quiser continuar assistindo, eu vou deixar o próximo vídeo aqui. Muito obrigado e até a próxima.